Graças te damos, Espírito Santo. A palavra está com o pastor Lucas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos 13, meus amados irmãos, aqueles que podem ficar de pé comigo. Romanos capítulo 13. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Romanos capítulo 13. E já estamos caminhando para o final. Passou. Romanos capítulo 13. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Aqueles que não encontraram, digam misericórdia. Está quase. Romanos capítulo 13. Nós vamos ver a primeira parte. Deus, vamos concentrar para você vai ver o capítulo 12. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e não há autoridade que existem, todas as autoridades que existem por Ele foram instituídas. Assim, aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, se você fizer mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Porquanto é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, e por isso também que vocês pagam imposto, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Vamos continuar lendo juntos. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, pois este é o mandamento: não cometerás adultério, não mate, não furte, não cobice. Qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vocês que conhecem o tempo: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próximo do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das obras da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e beberices, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não faça nada que satisfaça ou não agrade em nada os desejos da carne. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nos revela, Senhor, o Teu querer. Ilumina-nos, meu Pai amado, de acordo com a Tua santa sabedoria, e nos enche do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória! Meus irmãos, antes de começar a pregação, eu quero agradecer aos irmãos que foram e intercederam pela visita que vocês fizeram à minha família sábado passado. Deus em Cristo abençoe a cada um e a todos no nome de Jesus. Amém? Parabéns. Continue cumprindo o mandamento do Senhor de cuidar bem dos seus líderes, sendo eu ou qualquer outro que estiver no meu lugar. Amém? Amém. Vamos lá. Meus irmãos, a vida não é um morango. Irmão Takaki, a vida não é um morango. A vida não é um morango. Meus queridos e amados irmãos, a vida é dura. A vida é difícil e ela é complexa. Sempre foi e sempre será assim.
Muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, as pessoas são facilmente enganadas, as pessoas são facilmente iludidas quando tentam apresentar problemas, soluções simples para problemas complexos. Na política é muito fácil de ver isso. Independente de quem seja o prefeito, o governador, o presidente, quando alguém chega e diz assim: olha, ele deveria só ter feito isso, ele deveria só ter feito aquilo, que resolveria, dificilmente a pessoa está falando a verdade, porque a vida é complexa. A vida é complexa. E nessas complexidades da vida, a Bíblia não nos deixa sem resposta. A Bíblia não nos deixa sem uma direção. Como que o ser humano, como que o trabalhador de Cristo Jesus na terra irá se relacionar? E aqui, meus irmãos, o capítulo 13 de Romanos, como nós aprendemos com o nosso irmão Enos no domingo passado, é a continuação do Evangelho, só que agora não a obra de Cristo na igreja, no mundo, mas a obra de Cristo agora em nós, o Evangelho vivendo em nós. E esse capítulo vai falar de três coisas, de três áreas que nós nos relacionamos. Nós nos relacionamos com as autoridades, nós nos relacionamos com o próximo e nós nos relacionamos com nós mesmos, com as autoridades, com o próximo e com nós mesmos. E aí, meus amados irmãos, nessa complexidade da vida, nós temos que pagar um DARF. Os irmãos sabem o que é DARF? DARF? O que é um DARF? DARF, sabe o que é um DARF, irmão? DARF é todo documento que a gente emite lá, aquelas taxas para pagar para o governo. O seu IPVA é um DARF, o IPTU é um DARF, a taxa de licenciamento é um DARF. Você vai tentar concurso, aquelas taxas todas. Como que a gente vai pagar? Como que a gente vai se relacionar com as ordens políticas? Como que a gente vai se relacionar com aqueles que são sobre nós? Como nós vamos se relacionar com os nossos professores, com a polícia, com os médicos, com os pastores? Como nós vamos se relacionar com os nossos pais? Como que nós devemos nos relacionar, em primeiro grau, com as autoridades? Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos dá à igreja o direcionamento de como nós devemos nos relacionar com as autoridades. E um cristão deve, meus irmãos, diante das autoridades, ter um espírito de submissão. Um cristão diante das autoridades deve ter um espírito de humildade. Humildade. Diante de qualquer autoridade, o primeiro sentimento de um cristão é cumprir a lei, obedecer, fazer valer o Estado, fazer valer o status que ali está. Um cristão de verdade obedece e honra professores, obedece e honra pais, obedece e honra policiais, obedece e honra o serviço público, obedece e honra os políticos. Os políticos. Porque aqui a Bíblia deixa bem claro, nós não temos que ter medo das autoridades se nós andamos de maneira correta. Nós não devemos ter medo da autoridade se nós andamos de maneira certa. Você tem que ter medo de autoridade se você comete um crime. Se você comete um crime, você deve ter medo de autoridade. E nós não vamos entrar nessa seara essa noite, meus amados irmãos. Mas aqui deixa bem claro que um cristão não tem que ter problema com pena de morte, porque a justiça deve ser feita pelo Estado. E aqui, irmãos, deixa eu trazer uma questão para os irmãos que deve ser bem claro para todos nós. O Estado, no Estado, nas autoridades, não é lugar de se encontrar misericórdia. Nas autoridades, não é lugar de se encontrar misericórdia. Nas autoridades é lugar de se encontrar justiça. Nas autoridades é lugar de se encontrar a letra da lei fria e seca, com os seus desdobramentos, com os seus agravamentos. Aonde que se encontra misericórdia? O lugar de se encontrar misericórdia é na igreja. A igreja é o lugar onde a gente aceita as pessoas como são e torcemos para que elas aproveitem as oportunidades que Cristo dá
para ser uma nova vida, para ter uma nova oportunidade de viver para Cristo. A igreja é a casa de misericórdia e a justiça, o Estado é a casa de justiça. É por isso que o cristão não deve ter medo de querer leis duras, leis penosas, e as pessoas dizem: mas você não tem amor, mas você não é misericordioso. Sim, eu sou misericordioso na pregação do Evangelho, eu vou estender a mão para o meu inimigo, mas o Estado deve cumprir o seu papel. Amém? E aí, meus amados, cumprir o papel vai em várias coisas. Existem coisas pequenas como coisas grandes. Por exemplo, um cristão deve ser responsável de maneira fiscal. Nós devemos pagar os nossos impostos. Não tem que ficar buscando ajeito na lei brecha, para tentar ficar ali meio que parece que não é ou não é. Certo tempo atrás, uns anos atrás, uma pessoa me ofereceu a Sky Gato. Irmão Renato. Me ofereceu e disse assim: são 200 mil canais por R$35. E eu disse: mas isso aí não está meio contra a lei não, irmão? Isso aí não está meio contra a lei não? E aí o cara sacou o entendimento do STF dizendo: olha, segundo o entendimento da terceira instância, diz que as operadoras de sinais são obrigadas a cuidar do seu sinal. Se a gente conseguir invadir o sinal dela, problema dela se não conseguiu guardar o sinal. Nós não estamos cometendo nenhum crime, nós não estamos cometendo nenhum abuso. Eu falei: mas vem cá, se por acaso um cano de água passar no seu terreno, e você permite um cano de água passar no seu terreno, você pode furar aquele cano e roubar a água da pessoa? Não, mas não é bem assim. Você tem que entender que é meio diferente. Um cristão não anda com ajeitos legais. Nós pagamos o que deve se pagar, nós cumprimos o que deve se cumprir, para andar de maneira justa. De maneira justa. Os irmãos já viram vários testemunhos de cristãos que andavam sem carteira, tinham condições de tirar a carteira, e quando passava numa blitz e a polícia não parava, qual era o testemunho que a pessoa colocava na sacada? Foi Deus que me deu o livramento. Deus que te deu o livramento? Não, a vontade de Deus é que você ande de maneira correta. Essa deve ser a nossa visão. Essa deve ser a nossa visão. É por isso, meus amados irmãos, que um cristão não se alia a posições políticas, independente de qual vertente, que deseje a destruição das autoridades, o acabamento das fronteiras, o fim da família, o fim do Estado e todas as coisas. Nós amamos e respeitamos as autoridades. Mas aí agora vem uma pergunta: pastor, eu acho que o senhor está dando meio contradição aí. Se o cristão deve obedecer às autoridades, se o cristão deve honrar as autoridades, a história da igreja depõe contra o Senhor. Porque Policarpo, bispo de Esmirna, mandava várias e várias cartas questionando o posicionamento do imperador. O próprio Clemente fazia campanha para que os cristãos ajudassem Constantino a subir ao poder, para que os cristãos sofressem menos perseguição. Na Idade Média, nós vimos que os puritanos brigaram, depuseram um rei por causa dos seus mandos, e os próprios ingleses batalharam com a rainha para poder libertar, acabar com a escravidão. O pastor, o reverendo, nosso querido amigo, I have to dream, eu tenho um sonho. Meu Deus, fugiu o nome do homem, pai. Como é que chama? Martin Luther King desobedecia descaradamente às leis de segregamento civil. E aí, meus amados irmãos, os irmãos podem ter as reações que têm, mas Silas Malafaia está há 30 anos brigando lá no Congresso para não passar um cabo de lei. E como é que fica esse posicionamento? Quando que um cristão pode se posicionar contra as autoridades? Quando que um cristão pode se posicionar veementemente contra as autoridades? E a resposta, meus irmãos, está no próprio texto. Se a autoridade faz mal aos que fazem mal, traz injustiça aos que fazem mal,
e traz louvor aos que fazem bem, um cristão, mesmo que não concorde com as leis, mesmo que os impostos aumentem, mesmo que ele seja constrangido, mesmo que ele não vá com a cara de quem está no governo, ele se posiciona mansamente em submissão. Agora, quando o poder é movido ao contrário, para trazer glória a quem comete mal e trazer pena a quem faz o bem, e aqui, meus amados, tem que ter um ponto. Irmãos, só um detalhe aqui. Normalmente, meus amados irmãos, quando nós chegamos nesses pontos da Bíblia, normalmente o nosso afã dá uma diminuída, né? Porque a gente é movido a pensar na nossa sociedade. Uns anos atrás eu vi uma crítica de um deputado que não era cristão, que bateu no estômago, assim, pá! Ele fez a seguinte crítica para a bancada cristã. E quando eu digo bancada cristã, eram os evangélicos e os católicos. Ele falou assim: vocês são muito seletivos. Nas comissões aqui, que as pessoas se reúnem, para tratar contra a ideologia de gênero, aqui ferve. Só que na comissão de trabalho infantil não aparece nenhum. Contra o trabalho infantil não aparece nenhum deputado. Normalmente, meus amados irmãos, nós, quando somos chamados a pensar sobre sociedade, nós fomos acostumados a não querer mexer com isso. Não vou fazer uma questão, nós vamos falar sobre isso, mas dificilmente, muitos de nós estamos a um mês da eleição, muitos de nós já pesquisou quem vai votar, quem vai pesquisar. A gente nem sabe para que serve o conselho tutelar, a gente nem procura saber quais são as realidades do nosso bairro. A gente tem uma igreja, tem um salário, e a gente se preocupa muito pouco com as mazelas da humanidade, e a gente vai levando aí, está tudo muito bem, todo mundo já sabe, mas nós devemos nos preocupar e nos envolver na medida do possível para que nós sejamos elementos de transformação para a nossa sociedade. Quer ver um exemplo muito simples? Vou dar um exemplo muito simples. Normalmente os cristãos não gostam de ser síndicos, não gostam de ser líderes de bairros, não gostam de criar muitas ONGs, não gostam de se envolver em reuniões para ver o que bairro, não gostam dessas coisas, porque eu estou dando glória a Deus, eu vou morar no céu, e aí enquanto os bons não servem, os maus tomam espaço, porque sempre o poder nunca tem vácuo. Então, meus queridos irmãos, nós devemos obedecer às autoridades, enquanto as autoridades cumprem o seu papel. É por conta disso que nós temos tantos exemplos de pessoas que lutaram por justiça e alcançaram grande êxito na sua vida. Para passar desse ponto, nós não devemos dever nada a ninguém. Irmãos, já viu pessoas que têm um imposto totalmente em dia? Ele não deve nenhum IPTU, nenhum IPVA, não deve nenhuma taxa de licenciamento, nenhuma taxa de início, mas ele não tem a capacidade de respeitar ninguém. Irmãos, nós temos que entender que diante de Deus nós somos todos iguais, sim ou não? Sim. Nós temos que entender que o sangue de Jesus comprou a todos pelo mesmo preço, amém? Mas Deus destacou pessoas para estar à nossa frente, dentro e fora da igreja. E essas pessoas merecem respeito. Aqueles que fazem um péssimo trabalho merecem respeito. E aqueles que fazem um bom trabalho merecem honra. E qual que é o problema de honrar, irmãos? Qual que é o problema de honrar? O que é honrar? Agradecer, dizer palavras bonitas, respeitar com maior louvor. Qual é o problema de honrar? É porque a gente quer controlar o futuro. Nós não conseguimos separar a carne dos espinhos e dizer: fulano é muito bom nisso, fulano é muito bom naquilo, fulano é excelente nisso, porque a gente fica assim: e se ele errar? Se ele errar, o futuro
tudo a Deus pertence, mas eu tenho que dar honra a quem tem honra. Quer ver uma questão que me indigna? Independente de qual seja o ramo, igreja, escola, polícia, política, ídolos, tem sempre alguém que é o cara mais entendido. O que é isso? Gente, deixa eu falar com vocês, o nosso líder do bairro está fazendo um excelente trabalho. Eu não sei, mas é um exemplo. Está fazendo um excelente trabalho, trouxe creche para cá, pá. Aí vem aquele que diz assim, o trabalho é bom, mas podia ser melhor. Podia ser melhor. Não, podia, nossa, o pastor é esforçado, mas podia ser melhor. O professor dá uma boa aula, mas podia ser melhor. A polícia está cuidando, mas podia ser melhor. E você sabe o que isso acontece? É um sentimento de desonrar o bom trabalho daqueles que estão fazendo. Nós temos uma realidade que temos que melhorar a cada dia, mas temos que honrar em todas as esferas, aqueles que fazem bom trabalho e nos tocam diretamente. Um exemplo para continuar, meus amados irmãos, o maior exemplo de desonra no Brasil, mas um grande exemplo de desonra no Brasil, para a gente continuar a migração, Rubinho Barrichello. A Fórmula 1, irmão, só consegue chegar na Fórmula 1 20 pilotos no mundo. 20 pilotos. Nós somos 8 milhões de pessoas. 20 pilotos conseguem chegar na Fórmula 1. 20 pilotos. Desses 20 pilotos, só 6 concorrem a títulos. E nós temos um brasileiro que ficou em segundo lugar por 10 anos consecutivos. Ele foi considerado por todas as equipes, todas as revistas automotivas, como o melhor piloto da história, que nunca ganhou um título. E o que a gente tem que dizer dele? É o segundo aí. Ele diz que quando ele chega na Itália, o pessoal estende bandeira para ele e chega no Brasil. Tá bom. Então, irmãos, que o nosso sentimento seja o sentimento de obedecer às autoridades, respeitar a todos e honrar os que fazem bom trabalho. Glória a Deus. Segundo ponto, relacionar com o meu próximo. Irmãos, nós estamos aqui na parte 2 da mensagem, da pregação, e essa segunda parte diz respeito à regra de ouro do Evangelho, como os americanos dizem. Qual que é a regra de ouro do Evangelho? A palavra de Deus nos orienta a obedecermos fielmente às leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. E a sacada, irmãos, não é se perde ou não a salvação. Tem gente que sempre chega nessa questão: eu perco ou não a salvação se eu fazer isso? Eu perco ou não a salvação se eu fizer aquilo? Eu perco ou não a salvação se eu fizer isso? Independente, a sacada é: eu quero agradar a Deus ou eu não quero agradar a Deus? Eu quero honrar o meu Senhor ou eu não quero honrar o meu Senhor? E o resumo é: já que é para se relacionar com as pessoas, independente de quem são, independente de onde veio, independente do time que torce, independente do posicionamento político, independente se fala grosso ou fala fino, independente se é bonito ou feio, eu devo tratar essa pessoa da maneira que eu gostaria de ser tratado. Simples assim. Pronto, cumpriu a lei. Eu devo tratar essa pessoa da maneira que eu preciso, que eu gostaria de ser tratado. Porque nós devemos amar o próximo como amamos nós mesmos. Moeno já leu um livro sobre isso, irmãos. E esse negócio de que eu preciso me amar para amar o próximo, irmãos, isso é novela de uns 60 anos para cá. Isso é coisa de novidade para cá. Jesus não disse que eu tinha que aumentar o amor por mim para eu amar o próximo. É pelo contrário. Jesus já sabia que a gente se ama demais. A gente se gosta demais.
A gente valoriza demais a nossa vida. Pastor, discordo, pastor. Existem pessoas depressivas, pastor. Existem pessoas ansiosas, pastor. Existem pessoas problemáticas, pastor. Pois é, você acredita que de uma maneira deturpada essas pessoas amam demais a si mesmos? Vou dar um exemplo. Alguém que está tão preso ao passado fica amando a sua dor, amando as suas tragédias, amando o seu sofrimento, a tal ponto que, por vários motivos que devem ser tratados física e espiritualmente, ele não abre mão dessa dor. E aí, irmãos, nós amamos nós demais. Nós nos amamos tanto que é só a pessoa fazer isso aqui que nós sentimos que nós fomos diminuídos, que nós fomos humilhados e revidamos numa proporção desproporcional, numa proporção terrível. Não. Se você tivesse com muita dor, como você gostaria de ser tratado? Com muito respeito. Se você tivesse num dia estressado, como que você gostaria de ser tratado? Com muito amor. Se estivesse dando tudo errado na sua vida, com muito amor. Tratar a todos com amor. E aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. E os irmãos não precisam responder. Esse final de semana nós tivemos 2 pregações sobre relacionamentos, tanto para os solteiros quanto para os casados. E a pergunta é: você fala com os seus filhos da mesma maneira que você gostaria de ouvir? Você fala com seu esposo, com a sua esposa da mesma maneira que você gostaria de ouvir? Você fala com a pessoa do posto, com seus colegas de trabalho da mesma maneira que você gostaria que as pessoas falassem com você? Você demonstra sentimentos da mesma maneira que você gostaria de receber sentimentos? Você valoriza da mesma maneira que você gostaria de ser valorizado? Por quê? Só um exemplo assim: você é burro, não é um negócio que a gente gosta de ouvir, mas é uma coisa que a gente às vezes fala muito, né? Fala muito. Então, irmãos, a lei se cumpre nisso. A lei se cumpre em eu amar o próximo como eu me amo. Trata os outros como você gostaria de ser tratado. Quando você erra, como que você gostaria que as pessoas tratassem o seu erro? Trata-se no meio dos outros. Quando você faz uma coisa certa, como você gostaria de ser tratado? Faça assim também. Faça assim também. E isso, meus amados irmãos, por incrível que pareça, é o calcanhar de Aquiles da igreja no mundo moderno. Toda vez que nós temos que apanhar, nós apanhamos do mundo nesse ponto. Nós apanhamos no mundo nesse ponto. Existem várias críticas contra a palavra e eles podem falar porque nós não vamos mudar em nada. Existem várias críticas com o nosso jeito de adorar e nós podemos falar que a gente não vai mudar em nada. Mas quando solta a cartada da falta de amor, é uma velha frase: o ídolo é excelente, o fã-clube que é péssimo. Jesus é maravilhoso, a igreja que é o problema. Então, irmãos, que nós sejamos instrumentos de Deus para mudar essa história. Terceira fase: como se relacionar com o Estado, como se relacionar com o próximo e como se relacionar com nós mesmos. Irmãos, vamos lá. Uma das estratégias de você conseguir absorver um criminoso, uma das estratégias para você absorver um criminoso é de 2 maneiras. Como você absorve um criminoso? Primeira maneira: você tenta sumir com as provas. Você tenta sumir com as provas. Se você sumir com as provas, o júri não vai ter provas suficientes para condenar. Cadê a arma? Cadê as fotos? Cadê os vídeos? É uma maneira. Não dá para sumir com a palavra de Deus. Não dá para sumir com a palavra de Deus. Mas existe uma segunda maneira. Qual que é a segunda maneira? É você transbordar. É você congestionar o júri com várias provas.
Ele estava ali, estava cá, tinha mais gente, mais prova, mais prova, mais prova, mais prova, e vai dando um monte de informação, para deixar todo mundo confuso e não conseguir ficar no foco. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Glória a Deus pela internet, glória a Deus pelas pregações, glória a Deus pela tecnologia, glória a Deus por tudo. E a gente absorve. E tem gente estudando. Como é que chama aquele negócio que você gosta, Pedro? Menos? A psicossomática da alma. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Tem gente estudando um tanto de coisa. Só que às vezes algumas pessoas esquecem de um detalhe. De um detalhe. Qual que é o detalhe? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. A gente fica nessa questão aqui, irmãos. Tem gente que fica assim: ah, não, eu estou sossegado. Vem o anticristo, vem a tribulação e depois Jesus volta. Tá, eu acredito que ele vem antes. Já expliquei para os irmãos no capítulo 11 por quê. Mas vamos lá. E se você morrer? Irmãos, hoje em dia nós estamos numa época onde as pessoas estão perdendo muito dinheiro no tigrinho. E se tem crente que está no tigrinho, seja liberto em nome de Jesus. Tem gente perdendo muito dinheiro no tigrinho, ó. Tigrinho, vai lá, aposta, perde pro tigrinho, perde pro coelhinho, perde pro leão, perde pro elefante. É um zoológico de aposta que está lá disponível. Eu tenho um dragão, tem tudo. Eu tenho uma menina que divulga esse, tem tudo, perde tudo. Mas tem crentes que estão perdendo a vida numa aposta mais arriscada. Tem crentes que estão perdendo a sua comunhão com Deus numa aposta mais arriscada. Qual é a aposta mais arriscada? Amanhã é melhor. Hoje eu estou desse jeito, eu estou um pouco envolvido, eu estou cometendo aqui algumas coisas que é vergonhoso de trazer à luz, eu estou vivendo uma vida meia solta, mas o que acontece? Amanhã eu resolvo. Quando eu tiver um emprego melhor eu resolvo. Quando minhas coisas melhorarem em casa eu resolvo. Quando eu tiver menos corrido eu resolvo. Quando eu melhorar eu resolvo. Quando isso acontecer eu resolvo. Quando Deus mandar eu resolvo. Quando tal coisa resolver acontece, eu vou fazer. E está fazendo a aposta mais perigosa que tem na vida. É você apostar com algo que você não tem certeza. A palavra de Deus diz em Lucas uma história de um empreendedor que traçou um plano e obteve sucesso até um ponto. O homem plantou um campo e o campo deu mais do que ele esperava. Glória a Deus! O que eu vou fazer? Vou derrubar esses celeiros e aumentar os celeiros para guardar o meu grão. Glória a Deus! E vou viver no resto desse grão. Aleluia! E vou dizer à minha alma, descansa, porque você tem um depósito por muitos anos. Louco, hoje pedirão a sua alma, e o que você vai apresentar, e para quem será? Irmãos, o Espírito Santo já colocou em nós uma foto, que ele faz questão de apresentar para nós todo dia. O Espírito Santo colocou em nossa mente uma foto, um retrato, um vídeo, que ele apresenta para nós todo dia. E diferente do diabo, que fica apresentando um passado e nos acusando, essa foto é a versão que Deus projetou para nós. Todos nós já ouvimos aquela frase assim: ninguém falou. Se você orar um pouco mais, eu vou te revelar coisas profundas. Se você sair para evangelizar, e aí Deus dá o plano, né? Deus dá o plano. Ó, você sai mais cedo, você vai, evangeliza, faça isso, faça aquilo.
olha, a gente vai dizer, para de ver tais coisas, para de ver tais coisas, se você parar de ver tais coisas da palavra, e o Espírito Santo vai soprando o plano que Ele quer que nós vivamos, vai mostrando a imagem da onde Ele quer que nós chegamos. Só que às vezes nós não conseguimos ver com clareza essa imagem, porque nós estamos embriagados no nosso entretenimento, no nosso descanso, nos nossos prazeres, nos nossos pecados, na dó que nós temos da nossa carne. Irmãos, nós temos que cuidar muito bem da nossa saúde, glória a Deus. Nós temos que cuidar bem da nossa alimentação, do nosso sono, aleluia. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Tudo isso deve fazer, e só. Eu não devo alimentar os prazeres da minha carne em 1/1000. Eu não devo fazer nada que satisfaça a minha carne em sair ou se afastar da presença de Deus. Presença de Deus. Porque, irmãos, a qualquer momento nós podemos ser chamados para se apresentar diante do Cordeiro. A qualquer momento nós podemos ter que comparecer ante o tribunal de Cristo. A qualquer momento nós podemos ser habitados dessa terra vil e vamos ter que prestar conta da nossa vida ao Senhor. Eu não sei aonde nós estamos tendo o problema de nos relacionar. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu não sei se você apresenta uma resistência contra as autoridades. Eu não sei se você apresenta uma resistência contra amar o próximo. Você sempre acha que tem que tratar as pessoas como elas merecem, né? Tem gente que tem disso. Eu trato as pessoas como elas merecem, né? Como se nós tivéssemos todo esse poder de justiça. Eu não sei como que você está se relacionando com você mesmo diante de Deus, mas eu sei que o Espírito Santo, que vem sendo ensinado nesses 12 capítulos, nos capacita a sermos melhores para Deus. Curva sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus eterno, eu quero, meu Deus amado, te dar glória, meu Deus, pela igreja que aqui se une. Quero te dar glória, meu Deus amado, Senhor, por cada um dos irmãos, meu Pai. Meu Deus amado, Senhor, não nos deixe, Pai amado, sermos indiferentes, Pai amado, Senhor, às autoridades. Não nos deixa, Pai, sermos indiferentes às injustiças, meu Pai, deste mundo. Não nos permita, Pai, faltar com respeito e honra diante daqueles que estão diante de nós, meu Pai amado Senhor. Nos ajuda, meu Pai amado Senhor, a sermos servos valorosos, instrumentos de mudança nessa sociedade, Pai. Instrumentos de mudança, Pai amado, no local onde o Senhor nos plantou. Ó meu Deus amado Senhor, que os nossos traumas, que os nossos sentimentos, meu Pai, que o nosso estado físico, meu Pai amado Senhor, não nos roube, Pai amado, o direito, não nos roube, Pai amado, o direito que o Senhor nos deu de amar o próximo. Faça-nos amar, meu Pai amado Senhor, como o Senhor nos amou. Faça-nos amar, Pai, como o Senhor nos amou. Faça-nos amar, Pai, na medida do bem que nós queremos para nós. Ó meu Pai amado Senhor, que a imagem, meu Pai, que o Senhor pregou em nós, meu Deus, que a foto que o Senhor colocou na nossa mente, da vida que o Senhor quer que nós vivamos para Ti, meu Pai, não suma, meu Pai, não fique embaçada pelos pecados da vida, não fique embaçada, meu Pai, pelos prazeres terrenos, mas que nós vivamos, Pai amado Senhor, esse plano do Senhor, até que o Senhor venha, que a nossa carne, meu Pai, não seja satisfeita no pecado, mas que o Senhor seja, meu Pai amado Senhor, glorificado em nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, e glória a Deus, aleluia. Agradecemos a todos que participaram do culto online, queremos vê-lo presencialmente aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus.